Seja bem-vindo à 206ª aula do curso de Trigonometria do canal Passo a Passo. Nesta aula, eu irei resolver este exercício que pede o seguinte. Determine o conjunto verdade da equação cosseno de 2x menos π igual a menos meio. Agora, gente, para resolver este exercício, o primeiro passo vai ser substituir o menos meio por um arco que possui o mesmo valor. Agora, se vocês se lembrarem aqui dos ângulos notáveis e da tabela de ângulos notáveis, nós sabemos que o arco cujo cosseno é igual a meio é o arco de 60 graus. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir e vou dizer, ó, cosseno de 2x menos π é igual a menos o cosseno do arco de 60 graus. Agora, por que isso? Simples, ó. O cosseno de 60 graus é meio positivo. Eu não sei qual é o arco cujo cosseno é menos meio. Mas eu sei qual é o que? O arco que possui meio positivo. Então, eu posso dizer que menos meio é menos o cosseno do ar de 60 graus. Por quê? O cosseno do ar de 60 graus não é meio. Esse sinal negativo multiplica com meio, dá menos meio. Então, isso aqui, ó, menos meio, é igual a isso aqui. Então, posso substituir porque aqui é o quê? Uma relação de igualdade. Agora, próxima etapa. Eu vou converter o arco de 60 graus para radiano. Para isso, eu vou fazer o seguinte, ó, aplicar a regra de 3. 180 graus está para π, assim como 60 graus está para x. Vou multiplicar em x. Logo, eu terei que 180 graus vezes x é igual a 60 graus vezes π. Isolando x, x vai ser igual a 60 graus vezes π dividido por 60 graus. Último passo, divide em cima e embaixo pelo ar de 60 graus. Então, vou ter 60 graus vezes π dividido por 60 graus, π. 180 graus dividido por 60 graus, 3. Portanto, o valor em radiano do ar de 60 graus é π sobre 3. Agora, antes de prosseguir na resolução deste exercício, eu vou deixar um recado aqui para vocês. Todo o conteúdo disponível aqui no canal Passo a Passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você poderá fazer isso através dessa conta ou através desse Pix. Esses dados estarão presentes na descrição deste vídeo. Agora, retornando para o exercício, vamos lá. Achei o valor em radiano do ar 60 graus. Substituo. Então, vou dizer, ó, cosseno de 2x menos π igual a menos o cosseno de π sobre 3. Agora, o que eu irei fazer? Simples. Eu irei encontrar o arco que vale menos meio. Agora, como é que eu vou fazer isso? Simples, ó. Eu não tenho aqui, ó, menos cosseno de π sobre 3. Então, vou pegar π e vou subtrair π sobre 3. Então, vou ter, ó, π menos π sobre 3. Isso vai me dar o quê? MMC aqui vai ser 3, o MMC dessa diferença. 3 vezes π, 3π. 3 por 3, 1. 1 vezes menos π, menos π. 3π menos π, 2π. Então, tenho que π menos π sobre 3 vale 2π sobre 3. Isso quer dizer o quê? Que 2π sobre 3, ele é o valor em radiano do arco que vale menos meio. Então, vou poder chegar aqui, ó, substituir e dizer, ó, cosseno de 2x menos π igual a cosseno de 2π sobre 3. Cheguei nessa etapa, devo lembrar o seguinte, que as equações trigonométricas do tipo cosseno de x igual a cosseno de alfa se encontram em dois casos. Primeiro caso, quando as extremidades dos eixos de medida x e alfa são coincidentes no ciclo trigonométrico, e nesse caso eu diria o que cosseno de x igual a cosseno de alfa se somente c, x for igual a alfa mais k vezes 2π. E o segundo caso é quando dá o que? Uma simetria com relação ao eixo da abscissa. Agora, por que é com relação ao eixo da abscissa? Simples, porque nós estamos falando aqui da função cosseno. A função cosseno possui os seus valores no ciclo trigonométrico em x. Então, a simetria tem que ser com relação ao eixo da abscissa. Caso haja simetria, eu direi que cosseno de x igual a cosseno de alfa se somente c, x for igual a alfa mais k vezes 2π, ou x for igual a menos alfa mais k vezes 2π. Aí vem a pergunta, em qual desses casos nós nos enquadramos? No caso onde há uma simetria ou onde há uma coincidência? Simples, gente. Para responder esta pergunta, basta lembrar do seguinte, ó. Lembre-se que no ciclo trigonométrico, os únicos arcos que não possuem simetria com relação ao eixo da abscissa ou com relação ao eixo da ordenada são os arcos de 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus e 360 graus.
todos os outros arcos, que não são estes arcos aqui, que não são estes 5 arcos aqui, são simétricos com relação ao eixo da abscissa e com relação ao eixo da ordenada. Portanto, se a gente tem um arco ali que não é nenhum desses 5, então ele é o quê? Ele é simétrico. Cosseno de 2π sobre 3 é o cosseno que não é nenhum desses cossenos aqui, não é nenhum desses valores em radiano, não é nenhum desses arcos. Então ele é quê? Ele é simétrico. Então temos aqui, ó, cosseno de x igual a cosseno de alfa, somente c, x igual a alfa mais k vezes 2π, ou x igual a menos alfa mais k vezes 2π. Aplicando aqui para o que nós teremos o quê? Cosseno de 2x menos π igual a cosseno de 2π sobre 3, c somente c, 2x menos π é igual a 2π sobre 3 mais k vezes 2π, ou 2x menos π igual a menos 2π sobre 3 mais k vezes 2π. Agora, começando a resolver aqui, ó, pela primeira parte. 2x menos π igual a 2π sobre 3 mais k vezes 2π. Temos que isolar x. Para isolar x, primeiro passo, vou pegar aqui, ó, menos π, passar para o outro lado da igualdade. Se desse lado subtrai, do outro lado fazer o quê? Vai somar, vai ficar positivo. Então, vou ter 2π sobre 3 mais π mais k vezes 2π. Resolvendo aqui essa adição, eu vou ter o quê? MMC aqui é 3. 3 por 3, 1. 1 vezes 2π, 2π. 3 vezes π, 3π. 2π mais 3π, 5π. Então, tenho 5π sobre 3. Vou ter, então, 5π sobre 3 mais k vezes 2π. Agora, para isolar x de forma definitiva, eu tenho que pegar o quê? 2 aqui que está multiplicando nele e passar para o outro lado. Se desse lado está multiplicando, do outro lado vai fazer o quê? A operação oposta. Vai dividir. Agora, dividir algo por 2 é o mesmo que multiplicar esse algo por meio. Então, vou ter o quê? 5π sobre 3 mais k vezes 2π vezes meio. Agora, meio vezes 5π sobre 3 mais k vezes 2π vezes meio. Isso vai dar o quê? 5π sobre 3 vezes meio, 5π sobre 6. K vezes 2π vezes meio vai dar k vezes π. Então, x é igual a 5π sobre 6 mais k vezes π. Prosseguindo, vou agora para a segunda parte. Eu não tinha lá 2x menos π igual a menos 2π sobre 3 mais k vezes 2π? Então, ó, vou fazer o mesmo que eu fiz antes. Vou isolar x. Pego menos π e passo para o outro lado, é positivo. Resolvo agora aqui, ó, essa diferença. Então, vou ter o quê? Menos 2π sobre 3 mais π. MMC é 3. 3 vezes 3 dividido, né, por 3, 1. 1 vezes menos 2π, menos 2π. 3 vezes π, 3π. Menos 2π mais 3π, π. Então, tenho o quê? Π sobre 3. Logo, terei π sobre 3 mais k vezes 2π. Isolando x, passo 2 aqui para o outro lado. Novamente, dividir tudo por 2 é o mesmo que multiplicar tudo por meio. Então, vou ter o quê? Meio vezes π sobre 3 mais k vezes 2π vezes meio. Π sobre 3 vezes meio, π sobre 6. K vezes 2π vezes meio dá k vezes π. Portanto, ó, x é igual a π sobre 6 mais k vezes π. Porém, essa resposta aqui está errada. Por quê? Porque é o seguinte, ó, o nosso alfa aqui entrou negativo. Ele entrou como menos 2π sobre 3. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, lembre-se, no ciclo trigonométrico, quando nós temos uma leitura negativa, o que isso quer dizer? Que o ângulo foi lido no sentido horário. Lembre-se que toda leitura no sentido anti-horário é uma leitura positiva dentro do ciclo trigonométrico. E toda leitura no sentido horário é uma leitura negativa no ciclo trigonométrico. É por isso que o ciclo trigonométrico, ele começa aqui, ó, em 0, depois vai para 90 graus, ó, no sentido anti-horário, depois, ó, 180 graus, 270 graus, 360 graus. Então, se a gente lê, ó, no sentido anti-horário, a gente tem o quê? Uma leitura positiva. Se a gente lê no sentido horário, a gente tem uma leitura negativa. Então, nosso alfa aqui, ó, entrou negativo. Então, eu fiz toda essa conta considerando um alfa como um valor negativo. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer a correção agora. Eu vou ter que extrair aqui uma leitura positiva. Aí você diz, ah, mas π sobre 6 não é positivo? Sim, mas só que ele foi resultado da entrada negativa aqui do ângulo. Então, estou lendo ainda esse ângulo aqui, ó, esse π sobre 6, só que no sentido anti-horário, não no sentido horário. E eu preciso o quê? De um arco que possua simetria, ó, com 5π sobre 6. E que ele seja lido no sentido que horário. E para fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou somar π, a π sobre 6. MMC aqui, ó, vai ser 6. Então, vou ter, ó, 6 vezes π, 6π. 6 por 6, 1. 1 vezes π, π. 6π mais π, 7π. Então, tem o quê? Leitura positiva, 7π sobre 6. Logo, x igual a 7π sobre 6, mais k vezes π. Aí você pergunta, mas calma aí.
Você não poderia ter feito isso antes? Não poderia ter feito isso aqui, ó. Pegar aqui antes de botar menos 2π sobre 3. Fazer a correção logo aqui? Poderia. Poderia chegar aqui, né? Pegar esse menos 2π sobre 3. E tentar fazer a correção aqui. Só que a conta ficaria um pouco mais complicada se eu fizesse a correção aqui. Então, eu faço a correção no final mesmo. Com isso, a gente tem o quê? Ó? Cosseno de 2x menos π igual a cosseno de 2π sobre 3, 6 somente c. X igual a 5π sobre 6 mais k vezes 2π. Ou x igual a 7π sobre 6 mais k vezes 2π. Agora, vamos ver se esses arcos são simétricos com relação ao eixo da abscissa? Para ver isso, o que eu vou fazer? Eu vou converter o arco 5π sobre 6 e o arco 7π sobre 6, que são medidas em radiano, para grau. E vou testar se eles são simétricos com relação ao eixo da abscissa. Porque assim porque eu vou ter a prova cabal, que eu tenho a resposta correta. Agora, convertendo aqui, ó, 5π sobre 6 para grau. Vamos aqui, ó, 180 graus está para π, assim como x está para 5π sobre 6. Multiplico aqui em x, vou ter π vezes x igual a 180 graus vezes 5π sobre 6. Isolando x, vou ter x igual a 180 graus vezes 5π sobre 6 dividido por π. 180 graus vezes 5π dá 900 graus. Então, vou ter 900 graus vezes π dividido por 6. 900 graus dividido por 6, 150 graus. 150 graus vezes π dividido por π, 150 graus. Então, o valor em grau do valor em radiano 5π sobre 6 é 150 graus. Agora, vamos aqui, ó, para o segundo valor, 7π sobre 6. Vou ter o quê? Vou multiplicar em x, vou ter π vezes x igual a 180 graus vezes 7π sobre 6. Vou isolar x, vou ter x igual a 180 graus vezes 7π sobre 6 sobre π. Multiplicando aqui, vou ter 1260 graus vezes π dividido por 6 dividido por π. 1260 graus vezes π dividido por 6, 210 graus vezes π. Então, vou ter 210 graus vezes π dividido por π, 210 graus. Agora, observe aqui, ó. Lembre-se aqui da aula de redução ao primeiro quadrante. Nós temos aqui, ó, que o arco de 150 graus, ele é o quê? Simétrico com relação ao eixo da abscissa ao arco de 210 graus. Aqui é a simetria. Agora, se eu entrasse ali, ó, com π sobre 6, π sobre 6, ele seria simétrico com um arco de 150 graus? Obviamente que não, né? Não com relação ao eixo da abscissa. Por quê? Π sobre 6, gente, é o valor em radiano do arco de 30 graus. Está aqui, ó. Então, perceba. Olha em qual quadrante nós estaríamos se não tivesse somado π a π sobre 6. A gente estaria aqui no primeiro quadrante, ó. E esse arco aqui, ele não possui simetria com relação a da abscissa com a 150 graus. Ele possui simetria com relação ao eixo da ordenada. E nós precisamos do quê? De um arco que fosse simétrico com relação ao eixo da abscissa. É por isso que foi feita aquela correção de somar π. Então lembre-se, ó, um conceito que vocês devem se lembrar. Quando o alfa entrar negativo da forma que entrou ali, tem que fazer a correção no final, porque senão, ó, vai dar errado. Caso você tenha alguma dúvida se o valor obtido foi o correto, teste para ver se é uma simetria, como eu testei aqui. Agora, gente, voltando aqui, ó, com isso eu posso dizer, ó, conjunto verdade da equação. X pertence ao conjunto dos números reais, tá o que? X é igual a 5π sobre 6 mais k vezes π, ou x é igual a 7π sobre 6 mais k vezes π, onde k pertence ao conjunto dos números inteiros. Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido aqui a resolução deste exercício, mas caso tenha restado alguma dúvida aí da parte de vocês, escrevam aí nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado desse vídeo, quer deixar o seu like, e se vocês também tiverem gostado deste canal, não se esqueçam de se inscrever nele. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos.